As biomembranas são estruturas laminares compostas principalmente de lipídios e proteínas que definem os limites entre as células e o ambiente extracelular. Elas formam barreiras de permeabilidade seletiva, que regulam a composição molecular e iônica do meio intracelular. Também tornam possível a compartimentalização das atividades metabólicas, por meio da segregação de enzimas e outros componentes nas diferentes organelas membranosas presentes no interior da célula. No decorrer da história, foram propostos 4 modelos de membranas biológicas, desde o mais simples proposto em 1925 até o modelo de mosaico fluido proposto em 1962, o qual estudamos até hoje. Em 1925, Gorter e Grendel extraíram fosfolipídios de eritrócitos humanos e os colocaram em um recipiente com água. Foi observado que esses lipídios formavam uma camada na interface entre a água e o ar. Por meio desse experimento, os autores sugeriram que os lipídios dispunham-se em bicamadas na formação das membranas, com suas cabeças polares voltadas para a água e as caudas dos hidrocarbonetos voltadas para o centro hidrofóbico. Em 1935, com a descoberta de que as membranas também eram compostas por proteínas, foi proposto por Daniel e Davidson um modelo no qual proteínas globulares encontravam-se na periferia das membranas, interagindo com as cabeças polares dos fosfolipídios. Em 1961, por meios de estudo com microscopia eletrônica, Robertson propôs um modelo de unidade de membrana, no qual todas as membranas celulares observadas ao microscópio apresentavam uma estrutura trilaminar, com 2 bandas eletrodensas separadas por uma banda eletrolúcida. Esse aspecto foi relacionado a uma bicamada lipídica no interior de cada camada fibrosa de proteína. Por volta de 1970, observou-se que muitas proteínas de membrana apresentavam domínios estruturais compostos alfa-hélices hidrofóbicos. Isso levou à sugestão de que algumas proteínas de membrana apresentavam-se inseridas na bicamada lipídica. Além disso, foi mostrado que antígenos de superfície eram capazes de se deslocar na superfície celular. Utilizando desse conhecimento, em 1972, Singer e Nicholson propuseram um modelo de mosaico fluido para as membranas biológicas. Esse modelo propunha que as proteínas estariam embebidas na bicamada lipídica, de forma que suas porções hidrofóbicas encontravam-se no interior também hidrofóbico da bicamada, ambos protegidas do contato com água. Isso indicava que as proteínas, portanto, teriam 3 domínios distintos: 2 hidrofílicos nas faces externas da membrana e 1 hidrofóbico no interior da membrana. O modelo propunha também que as proteínas, dado a fluidez dos lipídios, estivessem em movimento constante pela bicamada. Em suma, o modelo proposto por Singer e Nicholson é válido até o presente momento. Porém, sabemos que nem todas as proteínas se movem livremente pela bicamada lipídica, como sugeria o modelo original. Hoje, sabemos que as bimembranas apresentam estrutura que varia entre 7,5 a 10 nanômetros e possui sempre a mesma estrutura básica: uma bicamada lipídica, que forma uma barreira de permeabilidade seletiva, incrustada por proteínas, que são as principais responsáveis pelas diversas funções apresentadas pela biomembrana. Biomembranas são compostas, em pequena parte, por certas proteínas e carboidratos e, em grande parte, por lipídios do tipo fosfolipídios e esfingolipídios associados em bicamadas planares. Os fosfolipídios são formados por uma cabeça polar, ou hidrofílica, composta pelo glicerol, e 2 caudas apolares, ou hidrofóbicas, formadas por cadeias carbônicas de ácidos graxos. Por apresentarem essas 2 regiões, os lipídios de uma membrana são moléculas anfipáticas. Normalmente, os fosfolipídios apresentam, pelo menos, uma cadeia insaturada em sua composição. Diferenças na quantidade de insaturações dos ácidos graxos são importantes, pois influenciam a aproximação e movimentação dos fosfolipídios e, consequentemente, a fluidez das membranas.
Devido ao seu caráter anfipático, os fosfolipídios em solução aquosa têm uma tendência natural à formação de bicamadas. Quando esses lipídios são expostos em água, tendem a se agregar de modo que suas caudas apolares sejam confinadas em regiões hidrofóbicas e as cabeças hidrofílicas fiquem em contato com a água. Sua estrutura segue o modelo mosaico fluido, que admite uma estrutura membranar não rígida, permitindo a fluidez das moléculas. Os fosfolipídios se mantêm em constante movimento, mas nunca perdendo contato uns com os outros. As proteínas também se movem, conferindo um grande dinamismo. Essa constante movimentação cria vários mosaicos, o que deu nome ao modelo. Embora a estrutura básica de uma biomembrana seja dada pela bicamada lipídica, a maioria de suas funções específicas é realizada por proteínas. Entre essas funções, podemos citar o transporte de íons e moléculas polares, interação com hormônios, transdução de sinais por meio de membranas e até a estabilização estrutural. As proteínas de uma membrana podem se associar a lipídios de diversas formas. Algumas proteínas interagem muito fortemente com as porções hidrofóbicas de lipídios de membrana. Essas proteínas são conhecidas como proteínas intrínsecas. Algumas proteínas intrínsecas apresentam uma única região que atravessa a bicamada. Essas proteínas são conhecidas como unipasso. Outros tipos de proteína possuem mais de um domínio de transmembrana, sendo denominadas multipasso. Todas as proteínas transportadoras de membrana, assim como os canais iônicos, são multipasso. A forma como as proteínas se associam às membranas normalmente reflete sua função. Por exemplo, somente proteínas intrínsecas podem exercer a função em ambos os lados da membrana. As biomembranas possuem algumas glicoproteínas associadas. Essas proteínas promovem o reconhecimento celular, recepção de sinais, transporte e catálise enzimática. Algumas especializações recebem nomes próprios, como o glicocálix. Ele consiste em uma camada de oligosacarídeos e glicoproteínas, que se dispõe na estrutura da membrana plasmática, com radicais glicídicos expostos para o meio extracelular. Funciona como uma superfície pegajosa e aderente, capaz de reter substâncias para serem capturadas pela célula. Os carboidratos presentes nas biomembranas correspondem às porções glicídicas de suas glicoproteínas. Esses carboidratos são encontrados principalmente na face não citoplasmática das membranas. Sua função mais importante é o reconhecimento molecular, o que permite a comunicação intracelular. O modelo utilizado para representar a membrana é o modelo de mosaico fluido, que mostra que os componentes da membrana não estão estáticos. Eles podem se mover na biomembrana, como a gente pode ver na animação. E qual a importância da fluidez de membrana? Primeiro, para a interação entre os componentes da biomembrana, principalmente das proteínas, que, por exemplo, precisam ter essa interação no processo de sinalização. Em segundo lugar, na divisão celular, porque ela vai permitir a igual distribuição dos componentes da célula para as células filhas. A fluidez também é essencial na difusão e transporte de moléculas. Quanto maior a fluidez, eu vou ter uma permeabilidade maior de membrana. E quais são os fatores que vão influenciar a fluidez de membrana? Em primeiro lugar, a gente tem a presença ou ausência de insaturações. Quando o ácido graxo tem uma insaturação, a sua cauda carbônica entorta, como a gente pode ver na figura. E com isso, ela vai ocupar um espaço maior. Consequentemente, esse ácido graxo vai ter um espaço maior para se locomover, que vai provocar uma maior fluidez de membrana. Ou seja, quanto maior o número de insaturações de ácidos graxos que eu ter na membrana, mais fluida ela vai ser. Em segundo lugar, a gente tem o tamanho da cadeia carbônica. Como isso vai influenciar a fluidez de membrana? Quanto maior a cadeia carbônica dos ácidos graxos, maior as chances das caudas carbônicas têm de se interagir entre si. E essa interação diminui a mobilidade dos ácidos graxos e, consequentemente, diminui a fluidez de membrana. Então, quanto menor forem as caudas carbônicas, menos são as chances de acontecer essas interações e, portanto, a sua mobilidade vai ser maior, sua fluidez também. O terceiro fator que influencia a fluidez de membrana são as moléculas interpostas, que basicamente são moléculas, como por exemplo o colesterol, que possuem um núcleo mais rígido e ficam entre os ácidos graxos na membrana.
Essas moléculas interpostas vão limitar a movimentação dos ácidos graxos a altas temperaturas, como a gente pode ver na animação, e elas vão impedir a cristalização dos ácidos graxos a baixas temperaturas. Então, essas moléculas interpostas vão funcionar como se fosse uma solução tampão para a nossa membrana. O quarto fator é a temperatura. A membrana possui uma temperatura de transição, ou ponto de fusão do ácido graxo, que é a temperatura em que a membrana deixa de ser cristalina e passa para uma fase fluida. Como a gente tem na animação também, né? A uma baixa temperatura ela está na fase cristalina e quando ela passa a temperatura de transição, ela passa para uma fase mais fluida. Então, quanto maior a temperatura, maior a fluidez de membrana. E por fim, a gente tem a dieta alimentar, que influencia a fluidez de membrana na composição lipídica da membrana, né? Os lipídios que a gente ingere vão estar disponíveis para a produção de lipídios de membrana, e a composição química desses lipídios de membrana também vai influenciar a fluidez da membrana. Domínios de membrana são regiões da membrana celular onde existe a segregação de lipídios e proteínas. A bicamada lipídica ela não é contínua. Existem lipídios e proteínas inseridos nela. E tais elementos podem ser barreiras físicas ou não. Nesse primeiro caso, eles não são barreiras físicas, que são os domínios lipid rafts, que são domínios mais viscosos, e alguns exemplos deles são o colesterol, a esfingolipídio e a fosfatilcolina. Eles estão inseridos na bicamada lipídica e têm diversas funções. Um outro que não foi citado aí é o GPI âncora, que é uma proteína de reconhecimento. Além disso, existem as barreiras físicas, que são domínios mais consistentes. Um tipo de barreira é o domínio de zonas de eclusão. Essas zonas de eclusão, elas são camadas mais externas das células vizinhas. E o principal objetivo delas é regular a entrada de macromoléculas. E elas são presentes, basicamente, são muito presentes na parede dos intestinos. A membrana plasmática é seletivamente permeável a íons e moléculas orgânicas que são transportadas através de proteínas canais integradas na membrana. Essas proteínas podem ser de 3 arranjos diferentes: os uniportes, que transportam um único tipo de molécula, com exemplo, o transporte de glicose para dentro das células; os symportes, que transportam 2 ou mais moléculas para a mesma direção; e os antiportes, que transportam moléculas em direções opostas. Um exemplo simples seriam as aquaporinas, canais que transportam moléculas de água. As moléculas podem ser transportadas de 2 maneiras diferentes, de forma passiva e de forma ativa. No transporte passivo, o movimento das moléculas através da membrana não requer energia, pois segue a direção do gradiente de concentração, utilizando a energia cinética e a entropia natural da molécula. Existem 3 tipos principais de transporte passivo: difusão, osmose e difusão facilitada. Na difusão, o movimento das moléculas acontece da região de maior concentração para a região de menor concentração. Já na difusão facilitada, as moléculas utilizam as proteínas canais para atravessar do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Por fim, na osmose, a água se movimenta livremente pela membrana semipermeável, do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração. Normalmente, as células estão em um ambiente isotônico, onde a concentração de sais é equivalente, tanto dentro quanto fora da célula. Mas pode acontecer do meio estar hipertônico, ou seja, a concentração de soluto é maior fora da célula, e como explicado pela osmose, a água fluirá de dentro para fora, deixando a célula murchada. Outra possibilidade é com o meio hipotônico, com a concentração de soluto menor fora da célula.
O fluxo da água acontecerá para dentro, causando o enchimento da célula, podendo até levar à ruptura da membrana. Quando o movimento das moléculas acontece contra o gradiente de concentração, o transporte é ativo e necessita de energia para acontecer. Existem dois tipos de transporte ativo, o primário e o secundário. No transporte ativo primário, o carregador precisa acoplar o transporte do soluto contra o gradiente com outro evento que libera energia, como por exemplo a hidrólise de ATP. As proteínas canais que catalisam o transporte primário são chamadas de bombas e na sua maioria transportam íons. A maioria das enzimas que fazem esse transporte são chamadas de ATPases, e o exemplo mais conhecido é a bomba de sódio e potássio, que ajuda a manter o potencial da célula. Já no transporte ativo secundário, a energia usada para transportar as moléculas não são acopladas diretamente ao ATP. Elas dependem da diferença de potencial eletroquímico criado pelo bombeamento de íons para dentro e fora da célula.